teve uma época lá atrás, no noticiário, que saiu o possível racionamento de comida, enfim, se tinha todas as refeições para os atletas, tinha aquela coisa do dia da dificuldade. Como é que foi essa história, Gustavo, que tu queria implementar para os atletas da base, mostrar a realidade da população do Brasil? Rapaz, isso aí deu uma confusão. Meu irmão, eu nunca passei tanto problema. O que era a ideia? Vamos lá, primeiro, nunca teve racionamento. Tá? Nunca teve racionamento dentro do Eram 5 refeições completas, todos os dias. Tranquilamente. Cardápio, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia. Tranquilamente. Assim, o clube maravilhoso, o Cruzeiro é gigante, cara. Eu sempre tive muito orgulho de vestir aquela camisa. E a primeira coisa... Gustavo era na Toca 1? Na Toca 1. E uma coisa assim, que é o primeiro pilar da minha metodologia, do que eu acredito, é você respeitar a instituição. São valores que eu trago da época do meu pai. Quando nós chegamos do Cruzeiro, muitos atletas se sentiam maiores que o clube. Achavam que o clube fazia um favor para ele era um craque e o Cruzeiro era um pano de chão. Porque o clube não tinha muito a estratégia de investir em todas as categorias. O clube tinha a estratégia de investir no sub-20. Tanto é que alguns jogadores de destaque eram comprados do Desportivo Brasil e comprados de outra equipe. E eu falei, não, porque eu sou um diretor que, para mim, o 14 e o 20 têm a mesma importância. Se isso, infelizmente, me impede de ter o trabalho muito mais divulgado, se isso não dá tanta repercussão, eu não trabalho por repercussão, eu trabalho pela camisa que eu visto. Então, a gente dividiu o investimento em todas as categorias. A gente começou a estruturar o 13, o 14, levou 8, 9, 10, 11 para dentro da Toca também, porque era em outro lugar. Então, a gente começou a investir por igual, no 14, no 15, no 17, no 20, criou 18, criou 16. E, assim, eu assustei no início, porque eu tinha jogado na base do Cruzeiro, eu joguei, né, fui do sub-20 lá. Irmão, quando aprovei no Cruzeiro, eu liguei pro meu pai, pra minha mãe, eu fiz festa, minha família fez festa, eu chorei, porque era o Cruzeiro, irmão, um clube fantástico. E eu sentia que os meninos tinham perdido isso. E assim, por mais que os meninos vinham de famílias com dificuldade, conheciam realidades ruins, a partir do momento que eles chegavam na Toca e tinham toda aquela abundância, eu sentia que 1, 2, 3 meses depois, eles começavam a perder a essência. Eles, por exemplo, eu estava dando um exemplo. Tinha mamão, mas se não tinha mel naquele dia, os meninos reclamavam. Eu falava, mas como? Pô, tem mamão, tem granola, tem pão, tem leite, tem suco, tem ovo. Não, mas a gente quer... Eu senti que essas coisas estavam passando um pouco do limite. E eu quis instituir uma atividade em que os meninos soubessem, por exemplo, quanto custa um arroz e um feijão, quanto custa um óleo, quanto custa uma refeição, quanto custa um aluguel, o que ter como uma refeição padrão hoje de uma família, o que é capaz com um salário mínimo. Então não é racionar nada, é que os meninos tivessem consciência do quanto é difícil a vida fora de um clube, porque a gente vive numa bolha. Por exemplo, o que você sente mais dificuldade quando você fica desempregado são os custos com alimentação, porque quem trabalha com futebol não tem custo com alimentação. Eu tomo café no clube, eu almoço, eu janto, eu tenho um lanche noturno, eu tenho um lanche da tarde. Se eu for na cozinha aqui agora, eu como um pão, como sucrilhos. Então, a gente fica um pouco fora da realidade. E eu queria que esses meninos entendessem o quanto é difícil fazer, porque às vezes os meninos começam a desrespeitar pai e mãe, começam a achar que tudo vem fácil. Às vezes o menino não sabe o que o pai faz para ter o arroz e o feijão em cima de uma mesa, para ter uma coberta, para ter uma TV a cabo, que eles tinham TV com 400, um monte de canais. Então, a ideia acabou ficando um pouco distorcida, talvez eu tenha até me expressado mal, era mostrar para os meninos o quão abençoados eles eram por estar num clube do tamanho do Cruzeiro, o quão de estrutura eles tinham, e eles entenderem que a vida não é aquilo, a vida não é 5 refeições. A vida de um trabalhador hoje, ela é sofrida, algo que nós estamos gastando com gasolina, algo que nós estamos gastando com arroz, feijão. Então eu queria que os meninos soubessem quanto custa 1 quilo de arroz. Pô, tudo isso, quanto custa no mês? Sabia que gente faz tudo isso com R$1.200? Vocês sabiam que gente sustenta 8 pessoas, 6, 7, com R$1.200? Então eu sempre tive a preocupação da formação humana muito grande, ainda tenho. E esse era o objetivo, até o nome ficou deturpado, mas não era que os meninos fossem racionados comida, não. Que os meninos entendessem, olha, vai se servir lá, tá vendo esse prato que você colocou? Ele vai te custar R$50 por dia.
Imagina se ele 10 dias você já gastou 50, mais você tem que pagar aluguel, mais tem que pagar transporte, para que eles fossem melhores formados como cidadão e também passassem a valorizar um pouco mais o Cruzeiro, que eu acho que esse foi também um dos grandes pilares, um dos grandes sucessos, foi o respeito, né? O retorno do respeito para a camisa do clube. Na base, a gente não tinha... Jogamos de igual para igual com todo mundo, os meninos querendo permanecer no Cruzeiro, querendo voltar para o Cruzeiro. Então, irmão, eu vou te falar, eu tenho muito orgulho do trabalho desenvolvido, foi uma luta. Quem acompanhou sabe, nós chegávamos lá às 7 horas da manhã, saímos 10 horas da noite. Eu acompanhei todas as categorias, era sub-11, sub-12, sub-13, sub-14, sub-20, sub-17, e a gente tem, hoje os frutos são, a gente tinha mais um ano de gestão, esse ano a gente tinha um planejamento de reduzir um pouco o número de atletas, porque o que acontece? O que a gente tinha? Um questionamento até que às vezes o Cruzeiro tinha muitos atletas, né? Eu não acho que era muitos, mas eu respeito. Por quê? Eu fiquei 7 meses, eu não tinha previsão de inscrever atleta novamente. Eu não sabia se eu ia poder, porque eu tinha toda hora punição de transfer ban. Então, a gente, às vezes, nós trabalhamos com a possibilidade de ficar 2 anos sem inscrever atletas. E outra coisa, que é uma estratégia que a gente tinha, na dificuldade que eu tinha financeira, e se eu esperasse um atleta se desenvolver completamente para mim ter uma certeza, um atleta de uma equipe menor, outras equipes tinham mais recursos e levavam. O Atlético tinha mais dinheiro, o Palmeiras tinha mais dinheiro, o Flamengo. Então, por exemplo, tinha um menino no interior da Bahia, ele jogava 5 partidas, ele fazia 4 gols. Qual que era o ideal? Vamos esperar ele ver um pouco mais para trazer para o Cruzeiro. Só que eu não podia. Se eu esperasse, outro clube levava. Então, alguns atletas a gente trazia para continuar o desenvolvimento dentro do Cruzeiro. E aí, se você acertava, errava, porque você não tinha 100%. Você tinha uma expectativa que o menino ia bem. Agora, até você esperar 100% de certeza, minha ajuda de custo era R$500. Tinha clube grande pagando 7 mil para jogador da mesma categoria. Então, tudo que foi feito do Cruzeiro teve estratégia e teve método. E esse ano, agora, né, sem transfer ban, a ideia era reduzir um pouco mais, porque a gente não sabia que ia pagar o transfer ban. E se o Ronaldo, se não vira SAF, a gente tinha uma possibilidade de não poder escrever atletas, de ficar até 2 sem poder escrever. E aí, como é que você faz? Você trabalha com um grupo reduzido, se 3, 4 jogadores se eu machucar, como é que você põe em campo? Então, tudo, graças a Deus, dentro do clube foi estruturado, tudo foi muito bem planejado, e hoje... Tá aí o resultado, ele é inegável, a oitava melhor para mim, não é até melhor, tá até na frente, mas me contento muito com um clube que estava na Série B, tendo tantos problemas, ficar na frente de vários clubes da Série A, ficar na frente do rival, por exemplo, que tinha um investimento muito maior, e foi muito bacana, e eu tenho certeza que eles vão continuar esse trabalho, porque vai dar super certo.